Imagina que você tem 14 anos e colocam um país para você governar. Bom, talvez você tenha 14 anos, mas imagina que você de uma hora para outra vai ter que governar um país e mais, um país que está tomado por revoltas de norte a sul e arriscando uma fragmentação política. Bom, esse foi o caso de Dom Pedro II quando ele assumiu o trono e a maneira como ele resolveu esse problema é o que a gente vai ver nesse vídeo. Apesar de uma aparência de seguro e até um pouco arrogante, Dom Pedro foi um adolescente muito inseguro e incerto das suas próprias qualidades. A primeira coisa que ele faz é agradecer ao grupo que antecipou a subida dele ao poder. Os liberais tinham articulado o golpe da maioridade e ele então compõe um ministério dando um espaço privilegiado aos liberais. Só que eles vão com muita sede ao pote e organizam uma primeira eleição geral para deputados e senadores e, como eles organizavam as eleições, fraudaram mais do que já era normal naquela época. E o normal já era uma fraude absurda. Isso chamou tanta atenção das pessoas, das elites, que algumas pessoas próximas ao Dom Pedro II chegaram no ouvido dele e disseram: olha, os caras exageraram, isso vai pegar mal, isso vai manchar o seu nome, um começo de reinado marcado por uma eleição como essa, chamadas de eleições do cacete, de tanta violência que foi usada na época. Dom Pedro então ouviu esses conselheiros mais próximos dele, mandou embora, desfez o ministério com uma cara mais liberal, anulou as eleições. Isso gerou uma certa reação dos liberais de São Paulo e de Minas, que chegaram a fazer um levante, mas era o sujo falando do mal lavado. Eles não tinham muita moral, isso não levantou nenhuma grande comoção e as revoltas foram reprimidas e controladas em pouco tempo. A partir desse momento, Dom Pedro monta um gabinete com pessoas mais próximas a ele, pessoas que tinham sido responsáveis em parte pela sua rotina, pelo seu cotidiano, no palácio durante o período da regência. E a grande preocupação desses caras era com a centralização do poder. Era preciso reforçar a centralização do poder para dar ao governo central forças para reprimir as revoltas que tinham começado na regência e que ainda continuavam. O maior exemplo, e o exemplo mais importante, era a Farroupilha. Era preciso acabar com aquela revolta no sul. No fim da década de 40, a Assembleia cria o cargo de primeiro-ministro. Muito influenciado pelo modelo inglês, ele cria essa função que seria responsável pelo governo, pelo dia a dia do governo, por pensar nos debates com o parlamento, em como apresentar a lei, enfim, nesse miúdo da política. Por um lado, isso até ajudava o Dom Pedro, porque criava uma espécie de barreira, um alvo, né? Se as coisas fossem mal, o primeiro cara a cair, a primeira pessoa a ser criticada, seria o primeiro-ministro. No entanto, o parlamentarismo brasileiro não era igual ao inglês, porque na Inglaterra quem indica o primeiro-ministro é o parlamento. E quem demite o primeiro-ministro é o próprio parlamento, são os deputados. E no Brasil não. No Brasil, ao invés de ser de baixo para cima, era de cima para baixo. Era o monarca, o imperador Dom Pedro II que escolhia e que demitia o primeiro-ministro. Por isso, o parlamentarismo brasileiro ganhou o apelido já na época de parlamentarismo às avessas. Como na época da criação do cargo de primeiro-ministro a Assembleia era predominantemente liberal, o primeiro-ministro foi liberal. No entanto, ele não conseguiu resolver um problema gravíssimo do Brasil naquele momento, que era o problema do tráfico, do qual a gente vai falar em outro vídeo. E Dom Pedro, insatisfeito com essa demora, com essa incompetência, demite o primeiro-ministro já em 48, com menos de 2 anos dele no poder. De novo, essa demissão dos liberais gera um movimento em algumas províncias do Brasil, sobretudo em Pernambuco. Os liberais de Pernambuco, revoltados com essa demissão e com outras questões ligadas a Pernambuco especificamente, fazem uma revolta que cresce, que toma grandes proporções e proclama a independência em Pernambuco com a Revolução Praieira. Praieira porque o Partido Liberal ficava na Rua da Praia, por isso o nome. Na verdade, essa revolução vai ganhando novas cores à medida que ela vai avançando. Não só ela vira separatista, como ela se torna mais radical. Ela vai exigir, por exemplo, vai instituir, por exemplo, em Pernambuco, o sufrágio universal, uma medida ligada ao socialismo da época, que tinha acabado de estourar em 48 lá na Europa.
Dom Pedro mostra muita força, mostra muita determinação e manda, não quer saber de conversa, não tenta dialogar e manda as tropas reprimirem a Revolução em Pernambuco, que consegue com alguma facilidade. Só que a partir daí, a política brasileira dá uma certa virada. A gente, depois dessa troca traumática do primeiro-ministro, ao que a gente chama de período da conciliação. Dom Pedro chama um cara que era muito respeitado por todos os políticos, o Marquês de Paraná, e ele consegue montar um gabinete que tinha predominância dos conservadores, mas que tinha também a presença liberal. E a partir dali você tem o fim, durante muito tempo, durante quase 20 anos, das brigas políticas brasileiras. E o que levou a isso? Algumas coisas. Primeiro, a compreensão de parte dos políticos que o sistema parlamentarista brasileiro, no ponto de vista da elite, tinha uma certa vantagem. Porque se você escolhe o primeiro-ministro a partir da Assembleia, o determinante é o voto. E se a população votar sempre no mesmo partido, sempre o mesmo partido vai vencer. Agora, como no Brasil quem escolhe o primeiro-ministro é o monarca, quando ele estiver insatisfeito com um, ele vai trazer o outro, porque só tem 2 partidos. Então, o que eles perceberam é que essa tática, ou essa estratégia do Dom Pedro de trocar o ministro quando ele está insatisfeito, levaria a um revezamento natural dos partidos. E isso agradaria os dois. Os dois não precisam se preocupar com eleições para voltar ao poder, já que é o próprio Dom Pedro que escolhe o primeiro-ministro. E mais, como é o primeiro-ministro que organiza as eleições, ele pode fraudar de maneira um pouco menos escancarada do que em 42 e ter uma assembleia, enfim, com a maioria do seu partido. Então, a partir dali foi isso que aconteceu. Quando Dom Pedro trocava o partido do primeiro-ministro, trocava o primeiro-ministro escolhendo alguém de outro partido, esse cara fechava a Assembleia, porque ele pedia para o Dom Pedro podia fechar a Assembleia, porque ele era o poder moderador, ele fechava a Assembleia, deixava o primeiro-ministro organizar as eleições, e esse primeiro-ministro sempre ganhava as eleições. Então isso diminui um pouco a tensão, diminui aquela vontade, aquela força, aquela determinação das elites de conquistar o poder, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde isso ia cair no colo deles. Além disso, os partidos vão percebendo que as semelhanças entre eles são muito mais importantes do que as diferenças. Embora os liberais sejam mais descentralizadores, federalistas, e os conservadores fossem mais centralizadores, unitaristas, no fundo o que mais importava para eles era a valorização da agroexportação e da mão de obra escrava. E isso a monarquia, enfim, se mostrava muito eficiente em garantir para os dois lados. Então, os dois perceberam que nesse revezamento, quando trocava um para o outro, embora não agradasse totalmente o outro lado, as coisas principais se mantinham. Não é à toa que cria-se até um ditado, cria-se até uma espécie de piada na época do Império, que era nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Para a maioria da população, não fazia a menor diferença. Um terceiro motivo que explica esse período de tranquilidade a partir da conciliação é o crescimento econômico. A política e a economia estão sempre muito juntas. Se um país está crescendo e os benefícios desse crescimento estão chegando a grande parte da população, ainda que em medidas diferentes, a tendência é que os conflitos diminuam. E é exatamente isso que aconteceu. Agora, o que levou ao crescimento econômico? Isso a gente vê no próximo vídeo.